Olá pessoal, então a pedidos nós vamos falar no vídeo de hoje um pouquinho sobre por que algumas pessoas ainda se importam tanto com a opinião do vizinho, Do parente, do amigo, do chefe, do do irmão, cônjuge, do papai que já tem quase 90 anos. ou da avó que já morreu. Isso, porque muitas vezes parece que as opiniões das outras pessoas são tão ou até mais importantes do que aquilo que eu mesmo penso. Afinal de contas, a vida é minha, né? Por que o vizinho parece que sabe mais do que eu? Pois é aquela velha campanha pela vida, mas isso aí nós vamos explicar depois. Isso, então vamos lá, gente. Esse foi o pedido de uma das leitoras do site, e na realidade é assim, tem pouco que ser falado, e ao mesmo tempo a gente pode desdobrar isso de diversas formas possíveis. Vamos buscar deixar a coisa bem objetiva. O primeiro ponto que a gente tem que entender é por que as opiniões dos outros parecem mais importantes do que a minha? Primeiro, porque eu me sinto inseguro a respeito de quem eu sou, a respeito daquilo que eu penso, a respeito das minhas decisões, a respeito, enfim, da minha vida. O ponto base, eu diria assim, é a insegurança. É a insegurança que faz com que a pessoa duvide Da própria daquilo capacidade, que ela quer ou daquilo que ela acredita ser verdade, da sua capacidade. Então, entra na dúvida. Será? É a sua incapacidade de tomar decisões, insegurança. Isso. Tá, segundo ponto. Aí a gente chega num dos pontos mais importantes, que é o que daria para estender um pouquinho mais, chamado a autoestima. Esse dá para ampliar mais ainda. Porque se for resumir, por que eu me importo com a opinião do outro? Porque eu sou inseguro e tenho baixa autoestima. Ponto. Isso. Mas o que isso quer dizer dentro da minha vida, no meu dia a dia? O que é isso, afinal de contas? Autoestima, para quem não tem assim uma clareza a respeito do que ela significa, é fácil da gente entender, quando a gente diz assim que autoestima e autossegurança, elas estão completamente relacionadas. São irmãs gêmeas. Isso, são praticamente a mesma coisa. Então, quando eu estou seguro de mim mesmo, significa que a minha autoestima, alto, não de alto de altura, alto de mim mesmo, a minha própria estima, aquilo que eu penso a meu respeito, aquilo que eu sinto a meu respeito, aquilo que eu acredito. Isso, exatamente, sobre mim mesmo, aquilo que eu percebo, eu acho que seria a parte mais verdadeira, aquilo que eu percebo a meu próprio respeito, me fazem com que eu me torne uma pessoa segura de quem eu sou. Isso não faz com que a gente seja arrogante, não tem nada a ver, com arrogância, com vaidade, com se sentir superior aos outros. Isso, e também não tem nada a ver com perfeição. Não. Que é uma pessoa que é muito perfeccionista, é porque ela também tem dificuldades com a autoestima. Eu acho que a autoestima é muito mais assim, aceitar quem eu sou, com as minhas falhas e com as minhas virtudes, saber que a gente vai errar de vez em quando, e mesmo assim, isso não tira da gente o brilho pelo aquilo que a gente faz, não tira a alegria da vida. E quando a gente... É porque daí entra em vários aspectos, Então, assim, a pessoa que não tem autoestima, ou seja, que ela não se sente segura, que ela não tem certeza de quem ela é, quando a pessoa ela duvida da sua própria capacidade, quando ela ouve uma crítica, às vezes até construtiva, mas ela entende de outro jeito porque se sente menor, se sente pequeno. Então, quando ela tem todos esses aspectos, é muito mais fácil ela ir pela ideia dos outros. Por quê? Porque se o outro está falando, é porque eu acho que eu sou pequena e eu não me sinto segura o suficiente para me colocar ou para ir contra aquela ideia, então eu digo, então tá. E aí eu estou sendo influenciada pelo que o outro pensa, pelo que o outro acredita, pelo que ele gosta e assim vai. Tá, então vamos fazer assim, vamos colocar isso de maneira mais... virginianamente impossível. Vamos colocar um aspecto debaixo do outro para ficar mais fácil. Então assim, tudo bem, eu me importo com a opinião dos outros porque a minha autoestima é baixa. Certo? Então vamos definir assim, sinônimos de autoestima. Você falou comparação. Sinônimo de baixa autoestima. Baixa autoestima, isso, para as pessoas entenderem. Como é que eu vou saber se eu sofro de baixa autoestima? Primeiro, eu faço muitas comparações com as outras pessoas. Isso, e a comparação acaba entrando em todos os aspectos da vida. Se o meu cabelo tá melhor do que o do outro, se a outra tem um cabelo mais bonito, então acho que eu não tô bom. Se uma pessoa tem um cargo
diferente do meu dentro da minha empresa. Então, muitas vezes eu acho que eu não estou sendo reconhecida, eu não estou sendo vista, então eu não sou boa. Ou não é boa o suficiente, simplesmente, Isso, né? ou simplesmente eu não sou boa o suficiente. Quando as coisas são mais difíceis para mim, então eu comparo. Para aquele é mais fácil, para mim é mais difícil, pelo menos na minha visão. Então é porque Deus não gosta de mim, ou porque o universo é isso ou aquilo, porque eu tenho uma vida mais difícil. Então provavelmente eu fui uma pessoa cruel, ruim e assim vai. O que mais? Comparações. A comparação é uma maneira da gente entender quando a gente se sente muito rejeitado pela vida, pelas pessoas, pelas circunstâncias que nos cercam. Né? Isso mostra também que a gente tem dificuldade com a autoestima. E essa sensação de rejeição é como você falou a respeito das críticas. Tem um pouco a ver com críticas. Nem sempre ela é absolutamente verdadeira. Mas a gente se sente rejeitado nos ambientes em que está, se sente diminuído no grupo social que a gente frequenta, se sente inferiorizado dentro do trabalho, que também está dentro daquilo que você falou. No relacionamento. Isso, no relacionamento, exatamente. Parece que, né, tem algumas pessoas que têm a síndrome de que sempre que elas começam um relacionamento, depois de um certo tempo, o companheiro ou a companheira rejeita, critica, diminui. Isso também são sinônimos de autoestima. Baixa autoestima, né? Vamos deixar claro, Baixa. É que parece contraditório, né? Baixa autoestima, não, é que são coisas diferentes. Alto não é alto de altura. Não é alto com L, é alto com U. É português, né? Fácil de entender. Então é alto eu. É bem fácil, é uma língua simples. Então, assim, quando a gente é comparado, quando a gente é rejeitado, quando a gente se sente criticado, quando a gente se sente diminuído. Isso tudo. Quando tudo isso incomoda, é porque eu tenho minha autoestima baixa. Isso. Por quê? Porque faz com que eu me sinta desconfortável diante das situações. E daí me traz insegurança. Exatamente. Aí que a irmã gêmea entra. Isso, aí fica fácil de entender. Fica fácil de entender, que andam mãozinha dada. Isso, tem um ponto importante, né, que a gente queria falar para as pessoas, que é assim, quando a gente ouve uma crítica, né, que era algo que a gente queria deixar assim muito claro. Então, vocês que estão em casa escutando a gente, escutem com atenção. Tá? Quando uma pessoa faz uma crítica para você, pode ser que exista algo de verdade naquilo que ela está te falando. Como é que você vai saber se a crítica que você escutou é verdadeira? Como que você vai saber se ela te incomoda muito? É isso. Então você escutou algo que te machucou, que você ficou com raiva. Você disse, aquela pessoa nem sabe quem eu sou e tá falando desse jeito. Despertou uma reação intensa porque você nunca poderia ter ouvido esse tipo de coisa. Ou você começou a chorar muito porque, meu Deus do céu, como é que ela pode ter falado assim comigo? É porque é verdade. Isso, é porque é verdade, né? Então, isso significa que sim, aquela crítica foi verdadeira. Foi. Isso não quer dizer que você tenha que se sentir diminuído, que você tenha que se sentir rebaixado, que você tenha que se sentir aquele monte de coisa que a gente já falou. Quer dizer que nesse momento vem a sabedoria. Isso. De você ouvir e aproveitar aquilo para o seu crescimento. Então, fulano falou que eu... sei lá, dá uma dica. Que você é uma má terapeuta. Que eu sou uma má terapeuta. Ok. Fulano falou isso. Eu posso me sentir péssima por isso, porque afinal de contas, onde já se viu, não poderia ser má terapeuta e fulano não poderia ter falado isso, ou, nossa, se ele falou isso é porque eu sou má terapeuta mesmo. Porque às vezes as pessoas têm peso, né, no que elas falam. Ou eu posso ficar nesse sofrimento, ou como diz uma amiga nossa, nessa sofrência interna, certo? Ou eu posso pegar aquilo e tirar o melhor. Tá, falou isso. Por que falou isso? Então eu vou buscar. Ele pode ter falado isso porque para ele não foi bom. Pode ter falado isso porque eu não me empenhei realmente naquele caso, naquele momento. Eu fui meio medíocre naquele dia. Ele pode ter falado isso porque tá com inveja. Ele pode ter falado isso por diversas coisas. Então eu preciso simplesmente ouvir e filtrar. Tirar o que realmente... Tirar minha emoção e observar aquela crítica. Porque nem toda crítica é ruim. Por isso que a gente abriu esse parênteses, né? Porque a gente está falando em termos de por que eu me importo com a opinião dos outros, né? Porque tem insegurança, porque eu me sinto criticado. Mas uma coisa é você saber ouvir e a outra coisa é você se defender ao ouvir. Isso. Então, quando eu me defendo,
quando tem muita defesa, independente de qual emoção esteja envolvida ali, é porque tem um fundo ou grande parte de verdade. Isso costuma ser um indicativo de que a gente precisa se autoestudar e se auto-revelar nesse processo. Então, como que a gente encontra isso no nosso dia a dia? Como que a gente encontra a insegurança? Como que a gente encontra a baixa autoestima? Você quer mais exemplos do que esses todos que a gente deu? Se for mais importante, né? Observar, são detalhes. Então, às vezes, a pessoa, a comparação, ela se torna meio comum, muitas vezes. Tá, entendi onde você quer chegar. Ok, mas segue aí. Então, muitas vezes a gente pensa assim, que a insegurança e a baixa autoestima só vai se apresentar em momentos grandes, em momentos em que um chefe me dá uma bronca, em que um colega de trabalho faz uma comparação, em que meu pai, minha mãe, meu irmão me coloca, eu não gostei disso que você fez, eu não devia fazer assim. Mas também existem as pequenas coisas do dia a dia. E aí que eu queria trazer, onde que a gente encontra? Como que eu encontro essas pequenas coisas no meu dia a dia? Então, por exemplo, pessoas ciumentas são pessoas que têm baixa autoestima. Né? Por quê? Porque ela precisa sempre controlar o companheiro porque não se sente seguro de si próprio, da fidelidade, do companheirismo. Uma delas. Que mais? Quando eu me comparo em pequenas coisas com o outro. Então, às vezes, eu estou me sentindo muito bem em um ambiente. Vamos pegar mulher. Mulher tem muito... Eu acho que homem também se compara, mas a gente vê muito isso em mulher. Então, assim, a mulher está muito bem ali naquele ambiente, está se sentindo bonita, se produziu para sair, tá bonitona. E, de repente, chega uma outra mulher que, pra ela olha e diz, nossa, essa mulher é bonita, porque mulher acha mulher bonita, tá tudo bem. Só que o simples fato de achar bonita é uma coisa legal, você reconhecer a beleza do outro. Agora, quando isso, muitas vezes acontece da mulher olhar e falar, nossa, é mais bonita do que eu. Sim, então sutilmente faz com que eu me sinta menor do que a outra pessoa. Nossa, essa mulher é bonita, nossa, é mais bonita do que eu. O cabelo dela, nossa, que legal, olha a roupa. Aí, pronto, eu posso me sentir, então, diminuída. Então, e aí, já minha noite, que tava muito legal, porque eu tava produzida, nossa, agora eu tô feia. Aí a gente volta lá no começo, você tá fazendo comparação. E tá se sentindo inferior. Então, a grande dica é, você está comparando, dê atenção a isso, porque se você está comparando, é porque existem indícios de insegurança e a autoestima baixa. Isso, quando parece que alguém tem mais... Ou também, né, que tem menos. Isso, que né? também é um outro oposto. Isso, o outro lado. Que tem pessoas hoje, e é muito comum, né, as pessoas querem adquirir mais, pode ser mais beleza, mais músculos, mais maquiagem, mais carro, mais bens, mais status, mais aparência, né, isso para esconder, né, da sociedade, de ele próprio, principalmente, como ele é pequeno. Isso. Como ele se sente pequeno, não é que ele seja pequeno. Exato, ele é como todos os outros seres humanos, mas ele se sente pequeno. Então ele tem que se cercar de coisas, né, e o ego adora esse tipo de coisa, né, ele poder estender os seus braços para tudo aquilo que me rodeia, para mim me sentir tão grande e não esconder de mim mesmo a minha pequenez, a maneira como eu me sinto. Não sendo regra geral, mas a gente vê muito disso no meio artístico. Onde as pessoas elas têm os holofotes, onde elas têm reconhecimento da mídia, né, da grande massa, mas muitas vezes estão com grandes depressões, isso acontece, né? Estão passando mal, estão com crises realmente, por quê? Porque estão se sentindo pequenos, ou diminuídos. Entram em vícios, né? Não que seja uma regra, mas entra muitas vezes em álcool, entra em outro tipo de droga, porque apesar de ter todos aqueles holofotes, ela ainda continua se sentindo. É só um exemplo, né? Isso que é mais fácil de ver, assim. Mas nós também temos esses momentos dentro. Tá, então vamos ver sempre o que mais a gente poderia voltar. Porque a gente começou falando sobre por que eu me importo com as opiniões dos outros. Isso, estamos dando um monte de exemplo. E a gente está caindo lá na autoestima, né? É isso que o vídeo acabou trazendo, é autoestima. Então, assim, se as pessoas em casa dizem assim, eu me importo muito com o que os outros pensam, por quê? Eu tenho baixa autoestima. Baixa autoestima. Porque eu não me valorizo. Exato, porque você não se encontrou ainda. Isso. E autoestima não quer dizer vaidade. Verdade. São coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Autoestima é eu reconhecer quem eu sou. Como você falou,
com os meus defeitos e com as minhas qualidades. Isso. Mas isso não quer dizer que eu vou dizer, nossa, mas eu sou bom nisso aqui, né? E pronto, encheu o peito. Né? A autoestima é apenas você estar bem com você mesmo, saber que você erra e saber se perdoar por esses erros, reconhecê-los e aprender com eles e continuar a vida. Não é vaidade. Né? É interessante deixar isso bem claro. E ao mesmo tempo reconhecer que sim, você pode ser muito bom naquilo que você produz, mas isso não faz com que você seja melhor do que ninguém. Isso, exatamente. Isso não te torna mais do que ninguém. Que são aquelas palavras, né, que o ego ele adora, né? O mais e o menos. E o menos, né? Porque afinal quem é menos é mais sofredor do que o outro. Isso, né? E se tem alguém que é menos, então quer dizer que eu sou mais. E assim vai. Tá. Então tudo bem. Vamos voltar para a nossa infância para entender assim, aonde começou o nosso problema. As origens de tudo isso. Então, até para colocar uma musiquinha, né? Rufem os tambores. Ok, como é que começou essa confusão na cabeça das pessoas? E olha só, é só na cabeça. É só na cabeça. Isso. Você tem problema em casa, tá na sua cabeça, gente. Não tem problema. Financeiro também. Tudo tá na cabeça. Tá na cabeça, tudo tá na mente das pessoas. Tá no pensamento. Só que elas não percebem, porque elas estão tão condicionadas à própria mente que elas não percebem que é só um pensamento. Mas vamos lá. Assim, pra gente entender, vamos fazer um parênteses bem grande. Quando a gente nasce, pessoal, quando qualquer criança nasce no mundo, ela não tem vozes na mente dela. Que benção. Isso. É por isso que toda criança... Isso é tão gostoso. Isso, ela tem assim aquela alegria espontânea. Nossa, tem... uma paz. É até difícil da gente falar, porque as tem. palavras não atingem. A mente não sabe, a gente só sente. Sente, tipo, isso. tão gostosinho. Por isso que principalmente as mulheres, né, que tem muito esse senso de maternidade, adoram pegar crianças, não que os homens não possam fazer. Mas assim, por isso que a gente se sente tão atraído pelos bebês. Porque eles têm algo que a gente não tem, eles têm paz dentro deles. Começa a vida assim. Exatamente, todo mundo começou assim. Por que que isso acontece? Porque não tinha blá blá blá, não tinha aquela estática mental na cabeça deles. Quando a criança começa a aprender a linguagem falada, mais ou menos a partir de 1 ano e meio, é que ela começa a adquirir a sua personalidade, é que ela começa a se comunicar com as pessoas, e é de certo modo, né, ali que as nossas dificuldades começam, os nossos problemas começam. Por quê? Porque a gente começa a confundir quem eu sou com aquele... As vozes da minha cabeça. Isso, Vocês já assistiram aquele vídeo que fala sobre as vozes da sua cabeça? Então, volta lá que você vai entender um pouquinho. Né? Começa aquele blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E aí a criança começa a se confundir com as vozes e eu e a minha voz, né? Se fundem, isso. A voz começa a parasitar a pessoa. Então é naquele momento em que a gente começa a se confundir com os nossos conceitos, com as nossas opiniões, com as nossas definições a respeito de mim mesmo e a respeito das pessoas. Do mundo, da sociedade. E ao mesmo tempo começa a se confundir com as opiniões dos pais, dos amigos, da sociedade. Pessoas próximas, e aí vai crescendo e vai expandindo. Isso, exatamente. É aí que a gente começa a se confundir com a mente. E é aí que os nossos problemas começam. Então, tudo bem, para uma pessoa entender assim, onde começou as minhas dificuldades com a minha autoestima e com a minha necessidade de me importar com a opinião dos outros. Aí a gente vai entender lá os nossos... A infância, as crenças, os nossos traumas infantis. Isso. Então, quando a gente fez algo e os nossos pais desaprovaram. Isso. Então, que é normal, porque nós estamos aprendendo quando é pequeno. E nós temos ali os pais para guiar. É por isso que tem pai e mãe. Então, mas o que acontece é que, dependendo de como essa informação chega até a criança... Vamos pegar uma criança. Ou até, deixa eu ampliar, dependendo da maneira como a criança recebe a informação. Isso, foi isso que eu quis dizer, mas falei com outras palavras e ficou o contrário. Tá bem. Então, assim, sim, existe a forma como é passada. Então, né, vamos por você, o pai ou a criança. Você vai passar de um jeito. E eu vou entender do meu jeito. A verdade é essa. Então, a forma como eu, criança, entendo aquela crítica, aquele... Valéria, você não devia ter feito assim. Conforme chegou pra mim aquilo... Pra mim, pode ser que eu simplesmente entenda, ok, não posso fazer de novo, mas normalmente a gente tem a grande capacidade de se vitimizar, de dizer, brigou comigo. Isso, eu não deveria ter feito aquilo, então é porque eu sou mal, sou ruim, sou má, sou uma péssima criança, uma péssima filha. Isso. Ou então ainda o exemplo do presente, né? Então, todos ganham presentes no Natal, que é uma tradição.
e de repente uma criança ganha um presente que para ela, no conceito dela, foi menos valioso do que o dos outros. Tem aquela coisa de escola, né, em que as crianças se encontram depois da Páscoa, depois do Isso, Natal, olha e que dizer assim, menino. eu tinha um colega, era muito engraçado, quando eu era criança, né, coisa de criança, né, gente, perguntava assim, o que você ganhou na Páscoa? Ele já sabia de cabeça, um ovo lá que tá no número 24 e um ovo, não sei o que, no número 32. E eu ficava com aqueles ovinhos de chocolate pequenininho, ou tinha uma cestinha cheia de bombom. Mas não era o 24, nem o Não era 32. E ele precisava muito dizer que ele ganhava ovões. Sim, Né? por E quê? eu me sentia assim um pouco constrangido, porque afinal de contas ele ganhou 2 e eu tava cheio de chocolatinho na minha cestinha. Então, né, não era bem o meu caso, mas isso muitas vezes cria na criança a sensação de que ela vale menos. Que ela vale menos. São as Isso. comparações Desde criança. que já começam a acontecer desde criança. E isso é muito comum hoje na sociedade. É por isso que eu digo que muitas vezes essas comparações elas se tornam tão comuns na vida da pessoa que o tempo todo ela está fazendo comparações e não percebe que aquilo é a autoestima que está em baixa. Ela foi desde cedo condicionada a se Isso. comparar. Né? E por baixo dessa comparação existe muitas vezes a inveja, existe o ciúmes, A vaidade, isso, existem o orgulho, outros né? aspectos bem sutis, mas o fato é que sim, a escola hoje, né, o Nossa, sistema educacional, ele eu instiga ia as falar comparações. isso, que é onde eu vejo mais isso é dentro da escola. Dentro da escola. Porque na escola você compara que nota você teve, Isso. e isso te diz se você é melhor ou não que o outro. O que eu acho um absurdo. Tipo assim, pra mim, prova escolar não devia existir. O que decorou mais, Decorou mais, Isso. tem nota maior. Tem nota maior isso não e quer acaba dizer que ele isso. vai saber mais daqui 5 anos. Vai lá. Lembra de uma coisa que você decorou na 6ª série? Pois é, não tá mais aí, né? Então quer dizer que não fica. É. Não fica. não fica. Tá? Então, Mas assim, a impressão são- emocional fica isso, na pessoa. a impressão para criança que tá sendo comparada, você tirou 6, outro tirou 9, ele estudou mais do que você, então quer dizer que ele é mais inteligente, é muito difícil. E isso vai marcando na criança. Aí tem material escolar, aí tem uns que tem o da Frozen, o outro tem um pacotinho que é marrom. Um penal, sei lá como é que as pessoas chamam, aqui chamam de estojinho. E assim vão as comparações. Dentro de casa, entre irmãos, que muitas vezes acontece. Muitas vezes. Fulano faz isso, você deveria fazer igual. Isso. E às vezes não é nem tanto o fato dos pais fazerem isso com o dedo. E às vezes a própria pessoa sente. Se sente, porque não tem jeito, gente. Se você tem vários irmãos em casa, você vai perceber que nenhum é igual ao outro. Isso. E que sim, é normal que um seja mais fácil para ele se desenvolver dentro da família e para outro é um pouco mais difícil. Por quê? Porque eles são diferentes, porque têm qualidades e defeitos diferentes. Trazem uma carga já diferente. Então sim, é comum, É comum. que para um seja de uma forma e com o outro seja feito de outra forma. E como que aquela criança Isso barra recebe. adolescente Isso. recebe aquilo? Uhum. Né? Meus pais sempre me criticavam. Então, meus pais gostavam mais do fulano do que de mim. E mesmo que os pais fossem perfeitos, coisa que eles não são, a criança também não é perfeita e vai receber aquilo de maneira imperfeita. Então as comparações já vêm desde quase que do berço, né? Uhum. Existindo comparações. Existem lugares que tem mais comparações, que o sistema familiar já traz mais comparações, outros não. Mas a grande dica é, a sociedade inteira compara. Isso. Né? Então, fulano se formou na faculdade X. Nossa, ele é bom, olha, que felicidade que deve estar essa mãe. Quantas pessoas a gente já conheceu que elas entraram numa profissão simplesmente porque em casa a minha irmã era X. Isso. E se eu seguisse aquilo que eu gostaria de ter feito, eu me sentiria abaixo dela. Então eu entro numa profissão que eu não gosto, onde eu não tenho um bom desempenho, para que dentro de casa... Para que eu seja reconhecida. Então, né, aí a gente volta num outro ponto. Você está se importando com as opiniões dos outros, por quê? Porque você quer que eles te reconheçam, você não quer ser rejeitado. Então, por isso que é interessante entender assim, está tudo relacionado com autoestima, com críticas, com rejeições, com comparações, porque a gente já passou por esse circuito anteriormente e não quer enfrentar isso de novo. Isso. Então é preferível que, entre aspas, eu me molde às opiniões das pessoas, né? Mesmo que eu não me sinta feliz naquele momento, do que eu faça do meu jeito e depois seja criticado, rejeitado e comparado como já aconteceu. E assim vai. E eu continuo me sentindo infeliz. E às vezes esse trauma, porque é um trauma, quando a gente passa por algo que machuca, então é um trauma emocional. E muitas vezes esse trauma, quando a gente vai investigar através da EFT, principalmente com a regressão,
Com a regressão entra na emoção que a pessoa tava, mas a gente acaba percebendo que ele nem era tudo aquilo que a pessoa estava acreditando. Então, às vezes, vamos pegar assim um trauma na infância. A minha mãe ou meu pai, que são aqueles seres que estão mais presentes na nossa vida no início. Por isso que a gente fala muito mãe e pai. Mas pode ser vó, avô, tio, tia, são enfim. As figuras mais próximas. As figuras próximas daquele ser. Então, assim, de repente, um dia minha mãe me deu uma bronca porque eu fiz algo que eu não devia. Né? Porque eu comi todo o doce de leite que eu devia ter dividido com todo mundo. Isso. Uma coisa bem boba. Sim, o doce de leite era pra todo mundo e eu fui lá sozinha, gulosa, peguei a colher e comi tudo. Aí minha mãe me deu uma bronca. Eu entendi naquele momento em que eu não merecia aquele doce de leite, que eu não podia ter feito aquilo de jeito nenhum, que eu era menos. Depois, mais pra frente, pode acontecer outra coisa que não tem nada a ver com doce de leite. Mas eu não quero mais levar uma bronca. Porque doeu. Eu me senti pequena, eu não gostei, eu me senti diminuída. E foi uma bronca justificada. Isso, afinal de por isso contas, eu quis né? pegar Você foi muito egoísta. Um fato que isso. Aquele ser não tinha motivo de ficar chateado. Mas a criança foi egoísta, comeu tudo e acha que tinha razão. Essa é a verdade. Resumindo. Lá pra frente, ela acaba se moldando a não fazer mais nada que ela queira, porque ela quis muito comer aquele doce de leite naquele dia. Então ela não vai mais fazer nada que ela queira, porque eu vou acabar levando uma bronca de novo e eu vou lembrar que eu não merecia ter feito isso, que eu não poderia ter feito isso. Que são os entendimentos que a gente que a tem própria a respeito da mente vida. bagunça a mente tudo, bagunça. põe no liquidificador, né? Faz um... E aí a gente acredita naquela coisa que sai de lá. Então vocês viram que a ideia nem era de estender tanto, mas a gente está aqui há quase meia hora sobre o tema. E a gente achou que ia dar 10 minutos. Isso, então é porque as coisas vão se interligando, tá? Isso é importante a gente entender. A nossa vida, ela é toda interligada. Eu posso ter uma dificuldade, por exemplo, profissional, mas conforme a gente vai investigando, a gente vai vendo que essa mesma dificuldade profissional, ela também está envolvida nos relacionamentos, ela também está relacionada com a maneira como a gente lida com o dinheiro, ela também tem um vínculo com a nossa saúde, porque na verdade, o ponto central é a gente. Isso, sou eu. Sou eu. Eu estou lá em tudo isso. Qualquer lugar que eu vá. E isso, ela vai se estender para tudo, mesmo que a gente esteja observando apenas um ponto angular ali. Tá? Então tudo é assim. Se vocês forem observar agora, muito do que a gente falou tem relação com outros tantos vídeos que a gente já publicou. É claro, porque está tudo relacionado. Não tem como. Acaba repetindo, né? A gente busca fazer temas que não repitam as mesmas explicações, mas é incrível porque as coisas elas se fecham, né? Isso. Então, a gente fala de uma coisa que está ligada a outra e assim vai. Então, por exemplo, esse tema eu acho que está muito relacionado. Por que eu me importo com as coisas que os outros pensam? Para mim está super relacionado com as vozes que estão na minha cabeça. Isso. Por quê? Porque eu acredito naquelas vozes que dizem: ah, se fulano falou é porque é isso mesmo. Ou, se eu não fizer do meu jeito, eu vou me sentir rejeitado. Isso. Agora, tem uma dica que pra mim fez muita diferença na minha vida. Porque todo mundo passa por um processo de se importar com o que o outro pensa. Todo mundo passa por isso. Isso. Cada um num grau. Quanto maior a sua insegurança, quanto mais baixa a sua autoestima, mais você vai se importar com aquilo. Mas isso não quer dizer que o outro não se importe. Talvez agora não se importe mais, mas todo mundo passa por isso pra aprender que não é assim que faz. Então, uma vez uma pessoa me falou assim: por que que você faz o que o outro quer e você não faz o que você quer? Então você está se traindo. E quando eu me toquei que eu ficava mal para concordar com o outro, para que o outro não ficasse mal, para que o outro ficasse bem. Isso, para que o outro ficasse bem, então eu ficava mal, eu parei um dia, quando caiu essa ficha, eu falei: pô, pera lá. Se eu sou a única pessoa que eu vou carregar comigo pro resto da vida, se eu sou a única pessoa que posso fazer algo por mim, por que estou me traindo o tempo todo? Por que você pode ficar mal Isso. para deixar o outro bem? Isso. Por que eu posso, às vezes, dizer: ah, tá bom, eu vou com você mesmo que eu não queira ir, só porque o outro fique feliz porque eu tô indo. Ou então, claro, pode pegar isso aí, eu não queria nem que encostasse. Ah, tá bom. Isso tudo é autoestima baixa. Quando eu não consigo me colocar, então eu me importo com a opinião do outro. Ai, não deixar ele pegar aquele biscoito que eu guardei pra eu comer depois sozinha. Eu tô pegando coisas pequenas pra entender. Nossa, ele vai ficar chateado comigo. Então eu vou ficar chateada porque eu não vou ter o biscoito, mas deixo ele feliz porque ele come. Então, são coisinhas pequenininhas do nosso dia a dia, que é bom a gente prestar atenção. Que muitas pessoas, elas pecam nesses pequenininhos.
Todos os dias, não, pode sim, pode, não, eu vou, mas eu não quero ir. Aí tem a dificuldade em dizer não, a falta de Aí impor limite. abre um leque. Isso, tem Como várias... que eu mostro minha autoestima baixa, né? Minha dificuldade de pôr limite, de dizer não, minha dificuldade de colocar o que eu penso, mesmo que o outro não vá gostar naquele momento. E assim vai. Daria pra fazer mais uns 3 vídeos só abrindo agora o leque. Provavelmente. Né? Tá? Importante entender assim, só pra gente finalizar, pessoal, primeiro, né? Quando a gente carrega um condicionamento dentro de nós, esse condicionamento ele tende a criar ocasiões em que ele se repita. Então, nem sempre, como a gente falou antes nas críticas, as críticas são porque você é mau e cruel. Nem sempre elas são para te machucar. Isso. Comumente, os nossos condicionamentos e sofrimentos internos, eles entendem as coisas com aquele... Isso, como dor, como sofrimento, como... rebaixamento, rejeição. Isso. A gente entende as coisas conforme o nosso próprio condicionamento. A gente espelha isso nos nossos relacionamentos. Tá? Não é bem comum a gente ouvir de pessoas que têm dificuldade com relacionamento que dizem: parece que eu sempre encontro um carrasco na minha vida. Isso. Tá? Porque atrai por aquilo que está sentindo. Isso. Esse daí entra em outro tema que é a tal da lei da atração, que também deve ter um vídeo por aí para você. Tem. Um vídeo nosso sobre isso. A gente tem vídeo sobre relacionamentos, ó, deve aparecer aqui em algum lugar. Onde a gente fala um pouquinho sobre isso. Você atrai relacionamentos coerentes com aquilo que você sente. Ou seja, aqui a minha baixa autoestima, a minha insegurança, o meu medo de passar por aquilo de novo, faz com que eu acabe encontrando situações em que eu vou passar por aquilo de novo. E eu já vivi uma situação em que o que a pessoa acreditava estar acontecendo não estava acontecendo. A pessoa estava com tanto medo de que aquilo se repetisse. E eu achei muito impressionante isso, eu falei já pra você, ficou marcado na minha vida e vai ficar pro resto da vida. Assim, porque fantástico. Foi um exemplo de busca de sofrimento pra mim muito claro. Então, a pessoa tinha medo de passar por uma situação de rejeição, acho que era esse o nome. E na situação que estava acontecendo, não estava acontecendo nenhuma rejeição. Eu estava presente, eu estava vendo. Mas ela se sentiu rejeitada. Com uma intensidade emocional muito grande. Completamente desproporcional ao que o momento trazia. Exatamente. Que é muito comum para as pessoas. Isso. Então, aí pra mim ficou claro como realmente o medo, a insegurança, né? Ela não queria passar por aquilo, como ela não queria, ela atraiu aquilo pra ela. Só que a situação não era aquilo, mas ela via aquilo. É isso que pra mim marcou. Como que você tá vendo isso? Que não está acontecendo, onde é que está acontecendo isso dentro de você? Mas dentro dela, a sensação que ela estava tendo é que ela estava sendo rejeitada. Isso. Então é isso que a gente tem que entender. Que muitas vezes as coisas que acontecem fora, nada tem a ver com aquilo que eu estou sentindo. É louco isso. Muito mais do que as pessoas imaginam. Muito mais. É muito comum mais isso. do que aquilo que as pessoas supõem. É tudo aquela coisinha que está lá dentro e eu... Nossa, agora estão me rejeitando, agora isso, aquilo. E daí eu crio um mundo interno. E eu vou pro meu mundo e não percebo o que está acontecendo na realidade. Isso é o que o Oriente chama de Maya. A gente põe as nossas ilusões no mundo, a gente não vive o mundo, a gente vive as nossas ilusões com muita frequência. E aí a gente mantém o vício, né? A insegurança e a autoestima baixa, ela vai estar sempre ali. Se eu não saio da cena e começo a observar, nossa, tô comparando, tô me sentindo pequeno. Isso tudo é uma questão para sair disso, para deixar de se importar com o que os outros pensam, você precisa sair e começar a observar. Olha, aqui eu me sinto rejeitado, ali eu me senti comparado. Olha, eu estou comparando, eu estou rejeitando, porque a gente também faz isso. A gente rejeita o outro, a gente compara, a gente diminui. Você falou uma coisa legal, né? Eu me sinto diminuído quando eu também diminuo. Claro. Né? Eu me sinto rejeitado quando eu também rejeito. Isso. Só que está tudo a nível inconsciente. Isso. A pessoa não percebe o que está acontecendo. Não, e aí eu faço e recebo. Eu faço isso. e recebo. A vida é assim. Né? E é muito comum, quando os clientes começam a perceber que eles se sentem rejeitados, eles começarem a ver eventos em que eles rejeitam. Isso. Né? Então isso que é a dica. Você quer se livrar de parar de acreditar, de parar de dar valor à opinião do outro? E parar de dar valor não quer dizer que você vai parar de ouvir. Quer dizer que aquela opinião vai parar de moldar você. Mas a gente tem que ouvir o que o outro fala. É importante a gente ouvir. Senão eu vou dizer, tô pouco aí, não quero saber. A gente entra em outro aspecto. Então eu preciso sim, deixa eu ouvir. Tudo é o ponto de equilíbrio, é o fio da navalha, né? É a gente escutar, mas sem se envolver. Isso mesmo. Né? E a gente também ouvir sem bloquear.
É que nem, ó, acabei de lembrar de uma cliente muito querida que tá fazendo todo o trabalho dela, então vou falar dela aqui agora, mas não vou falar o nome. O chefe dela ficava pegando no pé dela. Você tem que fazer isso aqui diferente, não, isso aqui você tem que refazer, isso aqui você não pode fazer assim. E no começo ela tava achando aquilo uma chatice, o chefe tava virando o carrasco. O dia que ela percebeu que ele tinha razão, que ela tava achando ruim, que ela tava se sentindo diminuída, rejeitada, mas era a visão dela. E o que ele estava querendo era que ela fizesse com perfeição, se aprimorasse como profissional. Ou seja, quando ela percebeu que ele não estava ali para diminuí-la, e sim para ensiná-la a ser mais... Para polir ela. Para aprimorar, ela falou, pô, agora ele é um exemplo para mim. Agora ele é meu professor. Então, saiu daquele movimento de, ai meu Deus, chegou o chefe, ai meu Deus do céu, ele vai reclamar. Ah, saiu da postura de vítima. Da postura, exato. Pra postura de, opa, esse vai me ensinar, esse é um desafio pra mim, deixa eu ir lá. E é muito legal de ver isso, de ver as pessoas se descobrindo. Então ela saiu do que a opinião dele parou de machucar, parou de influenciá-la, mas sim ela começou a ouvir, opa, o que ele tá dizendo aqui? E aí ela começou a entender que ela estava ali com um grande professor para ensiná-la a ser melhor naquilo que ela já fazia. Tá legal, olha, a gente até extrapolou a nossa média de 30 minutos, né, nos vídeos, mas tem uma parte bem importante. Você que chegou até aqui, vamos até o finalzinho. Isso. Exercício de EFT simples para você diminuir essa intensidade, quem sabe até eliminar essa necessidade de se sentir pequeno. Tá? Então, ó, gente, você que está em casa, pega o seu caderninho, anota os eventos comuns e presentes onde você compara, se sente rejeitado, se sente criticado, se sente diminuído. Tá? Coloca no caderninho onde isso acontece aparentemente com muita frequência, né? Conforme a gente já falou. Nem tudo é como é. Tá? Isso é muito importante a gente entender. Mas vai por aquilo que você tem primeiro. Isso, vai aquilo lá. E ao mesmo tempo você vai fazer a anotação daquilo que aconteceu no seu passado. Eventos da sua infância, em que você se sentiu comparado. Adolescência também, né? Isso, que é onde que é tem normal, muita comparação. Isso, na escola, né, que a gente falou. É. Né, a fulana lá é magrinha e eu sou meio gordinha, então quer dizer que os rapazes olham mais pra ela e menos pra mim. Não quer dizer que eu sou feia e assim vai. No meu caso, eu fui o último a crescer na minha turma, né? Então eu era sempre o menorzinho. Isso, era sempre o primeiro, né, naquela escadinha. Sempre me sentia o pequenininho lá, não importa. São coisas assim que aparentemente são pequenas, marcaram. mas ficaram marcantes. Aquilo que... Isso. Eventos da sua infância e adolescência, onde mexe mais com a gente, em que você se sentiu... Isso. Onde você percebe que a sua autoestima, onde a sua insegurança estava presente. E faz o seu trabalho de EFT. Se você não sabe fazer EFT, plim, olha aqui tem outro card aparecendo, né, para você aprender como é que faz. Né? Vai aprender. Tem a apostila gratuita lá no nosso site, você não precisa nem se cadastrar, olha que bacana, eu nem quero que você se cadastre, eu quero que você aprenda. Então. Você vai lá, baixa a apostila, estuda, tá? Relaciona esses eventos. Como é que você vai fazer, gente? Um jeito bem simples, tá? Coloca um nome para aquela história que você viveu e um sentimento. O único exemplo que eu vou dar para a gente não distender. Embora eu tenha me sentido o menor da minha classe quando eu tinha 5 anos, porque eu fiquei na frente da turma, e eu me aceito profunda e completamente. Eu ainda me sinto rejeitado, eu ainda me sinto rejeitado. Eu ainda me sinto rejeitado quando eu lembro daquela cena. Tá? E vai fazendo a sua tarefa de casa. Você vai perceber que quanto mais você diminui a sua carga do passado, mais fácil, mais simples, mais natural é para você ver a vida do jeito que ela é, sem os óculos que você mesmo acabou colocando. Você para de ver a vida através dos seus traumas, através dos seus medos, através, nesse caso que a gente está falando agora, através da insegurança e da baixa autoestima. Isso. Né? É para diminuir isso. E para de enxergar a vida conforme aquelas vozes enlouquecedoras e insanas que você tem na sua cabeça. É isso aí. Deu. Tá bom, gente. Então, olha, ok. Né? Dúvidas, perguntas, deixa aí. Sugestões, coloca aí. A gente responde todas com o maior carinho. Aperta o negocinho escrito curtir. Isso, que é bacana pra caramba, bacana. né? A gente adora quando você aperta aquele botãozinho. E aí você compartilha, porque também é muito bom. Tem muita gente precisando ouvir isso. Então, bora, vamos ajudar o povo. É isso aí. Falou, gente. A gente se vê na próxima. Bye!